na Rádio Observador. Miguel, começamos este Jornal das Três com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Avisa que é provável que haja portugueses entre as vítimas mortais dos terremotos na Venezuela. Tendo em conta a dimensão dos estragos e as áreas atingidas, até ao momento não há indicação de portugueses na lista de 164 vítimas mortais. Balanço provisório. Assim, por agora, adianta Paulo Rangel, em entrevista à TVI, 5 portugueses desaparecidos. Começa-se a identificar concretamente uma família desaparecida em La Guaira. Seriam 4, mas quer dizer, nós neste momento não temos nenhuma confirmação de nada. Há um caso também de uma outra pessoa, de uma portuguesa, aliás até familiar de pessoas que trabalham nos serviços consulares, que também poderá estar debaixo de escombros. Esta aqui será mais na zona de Caracas, a outra em La Guaira. Temos que estar preparados para números mais severos. É de que podemos chegar aos milhares de mortos, não é? E nesse caso temos que ser realistas, é provável que haja portugueses também. O alerta de Paulo Rangel. O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz também que já há uma equipa com mais de 50 elementos preparada para rumar a território venezuelano. Portugal está a organizar já um voo, já tem 53 pessoas escaladas, em que também estão 6 pessoas do INEM, médicos, 2 enfermeiros, 2 tripulantes de ambulâncias, temos a unidade de emergência e socorro da GNR, temos pessoas da Proteção Civil, todos estão já em estado de prontidão, portanto esta manhã estivemos a tratar disso. Pode demorar algum tempo, a Venezuela estava, disse-me o Ministro, a ativar o mecanismo europeu de proteção civil, o que obviamente nos permite, em termos europeus, quer nacionalmente, quer em termos europeus, responder mais agilmente. Não há indicação de quando poderá rumar à Venezuela esta equipa de socorristas e de ajuda humanitária. Um grupo de tripulantes da TAP estava em Caracas na altura dos 2 terremotos. O hotel teve de ser evacuado. Sendo que a tripulação está bem, tal como as restantes equipas da empresa naquele país. Uma informação avançada à Rádio Observador por fonte da transportadora aérea. Os tripulantes da TAP estavam num hotel que ficou danificado, foram transferidos para outra unidade hoteleira e encontram-se em segurança. A transportadora aérea está em contacto com as autoridades portuguesas e venezuelanas, mas para já não é possível prever quando é que a tripulação da TAP vai poder regressar a Portugal, tendo em conta os trabalhos de resgate e as condições logísticas que se vivem neste momento na Venezuela. É nosso convidado esta edição das 3 da tarde. Hélder Teixeira está com a família, precisamente na Venezuela. Boa tarde, bom dia aí, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Começava por pedir que nos traçasse um retrato daquilo que se passa aí na Venezuela. Estão a decorrer as operações de resgate e salvamento, isso temos visto na televisão. A população está onde? Na rua? Em casa? Olá, boa tarde lá, bom dia aqui. Olha, por acaso aqui há muita informação hoje, ainda agora. A situação foi muito forte, sobretudo na parte do que é La Guaira, o estado de La Guaira. Aqui nas zonas de Caracas há umas partes, há alguns prédios bastante velhos que foram abaixo. Há uma questão de socorristas e já estão desde ontem à noite, estão a prestar os serviços e ajudarem as pessoas. Por aqui, por acaso, estava lá na rua ontem à noite, consegui depois chegar à casa de uns familiares. Fiquei numa casa ao sair do prédio, a estrutura e coisa tem que ser avaliada, porque sofreu alguns danos a paredes e coisa, mas não sabemos a estrutura tal qual como é que está ainda agora, e preferi, igual que a minha família, os meus pais que estão cá de férias, os meus irmãos e coisa. Por acaso na minha família está bem, mas tenho registros e informação de muitas pessoas. Por acaso ainda há pouco estava a falar com um amigo meu na Espanha, que temos um amigo que a mulher estava aqui na Venezuela, na Guaira, com os filhos, lograram ser resgatados, ela e os filhos, mas ainda estão à procura da irmã dela, a mãe, o pai, parece que o pai estavam todos dentro do apartamento, mas o pai
tem sido bastante forte e tem sido uma situação bastante complicada e grave. Onde é que estava o Hélder Teixeira e a sua família na altura dos terremotos? Nós estávamos em Terraças de Ávila, é uma localidade, está aí na zona de Petare, hacia a parte, o leste da zona de Caracas. Nós estamos relativamente perto do que é Altamira, Palos Grandes, onde também aconteceu que vieram alguns prédios abaixo. Estavam dentro de casa? Estavam dentro de casa? Estávamos, sim senhor, aquilo foi... Eu por acaso não sei porque que estamos, o aplicativo de Google começou a dar uma alerta e começou a apitar, mas foi um apito mesmo de emergência. E então, naquele momento, eu fiquei consternado, que não sabia o que estava a acontecer, e digo, em voz alta, a minha mulher estava, a minha mãe em casa, estava de visita aí na minha casa, e então começa a dar o alerta, e eu digo, olha, um alerta no telefone que vai tremer, que vai haver um sismo. E então a minha mulher, nesse momento, ela começa a dizer, vamos correr todos que vai tremer. E começámos a sair da casa, e aquilo começou logo a abanar tudo, e depois já nós estamos já dirigindo as escadas do prédio, começou aquilo a fazer com bastante força. Conseguimos chegar. Eu tenho um miúdo de 5 meses, eu ia com o meu menino ao colo, e olha, graças a Deus todos eles estávamos em casa e todos o pessoal do prédio, havia muitas pessoas maiores que depois de passar o terremoto eles conseguiram depois descer, porque obviamente naquele momento é difícil e há pessoas com dificuldades para caminharem, e eles depois do episódio é que eles conseguiram descer, mas graças a Deus num instante havia mais de pessoas na rua, pelo menos na zona onde eu moro. E houve casas que ruíram aí nessa zona onde mora? Tiveram, por acaso, um prédio à frente de nós, mas é só aquela parte de paredes, sabe? Aquelas rachas que passam nas paredes, mas a estrutura como tal dos prédios se vê relativamente bem. Não houve casos maiores na zona onde eu moro, mas sim sei de alguns sítios. Só não tenho conhecimento ainda daquela parte onde foi o episódio como tal, mas parece que naquela zona sim foi bastante forte. Há muitas partes assim no interior do país que estão-se a ver bastante afetadas. Não há muitas informações sobre a forma como estes terremotos atingiram a comunidade portuguesa. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, dava conta há pouco de 5 portugueses desaparecidos. Há preocupação entre a comunidade? Tem indicação de que há mais portugueses que nesta altura estão incontactáveis, que ainda não foi possível contactar? Sim. E nós, por acaso, no nosso centro português, temos um grupo, ou vários grupos, e sempre temos estado, desde ontem à noite, em contacto a todos para ver como está. Lembro-se também que ontem era dia de folga, era um dia festivo aqui, o dia de São João, e havia muitas pessoas que foram passar o dia lá em La Guaira. Portanto, temos informação. Ainda ontem havia informação dos rapazes que não apareciam, mas depois já conseguiram contatá-los, todos já vinham de volta para Caracas, mas como eles têm alguns outros que ainda não têm sido localizados, há alguns portugueses que ainda moram lá, ou moravam lá na Guaira, e parece que ainda há alguns que estão desaparecidos, não? Alguns que lamentavelmente não têm informação como tal disso, mas aparentemente há alguns falecidos da nossa comunidade, mas aquilo está por ser comprovado ainda. Seguramente motivo de preocupação. Tem acesso a comida? Os supermercados estão abertos? Há essa dificuldade ou não? Está. Por acaso na nossa zona, e há uma cadena de farmácias aqui na Venezuela, eles nunca pararam de trabalhar, eles trabalham 24 horas, os automercados estão abertos hoje. Há umas zonas que está tudo relativamente
porque zonas de alturas e os prédios e coisas não sofreram maiores danos e o pessoal está saindo, mas há muitas pessoas a saírem, comprar, a se abastecerem com comida, águas e tudo. E também há muitas pessoas que estão a sair à rua para comprar insumos, águas e tudo para colaborarem com aquelas comunidades que foram muito afetadas. Há a indicação que foram criados centros para acolher as pessoas que ficaram desalojadas na sequência destes terremotos. Tem alguma indicação de que estes centros já estão a funcionar e a prestar em pleno esse apoio? Que estão todos a funcionar. Por acaso aí em Altamira, foi mesmo aqui se chama alcalde, lá é o presidente da Câmara. Da Câmara, sim. Ele fez um comunicado e eles puseram a uma praça que se chama Praça Altamira. Eles já, desde ontem à noite, bem cedo, já logo imediatamente depois do terremoto, eles fizeram aquilo um centro de acópio, puseram ambulâncias, os bombeiros todos já tinham contingência de águas, só lá a tomar conta das pessoas que apareceram e que estavam dentro do prédio, já recebendo informação das pessoas desaparecidas e entendo também que lá agora já os protocolos de ajuda e coisas já foram todos ativados e tem pontos essenciais onde o pessoal chega a se reportar. Igualmente também, que eu por acaso mandei um amigo meu, há um link na net que podes entrar e colocar a informação, os dados de alguma pessoa que não consigas, alguma pessoa que esteja desaparecida, colocas aí e já começa a haver um protocolo de pesquisas e para conseguir pessoas que não aparecem até agora. Ainda estão desaparecidas. Hélder Teixeira, há quantos anos é que está na Venezuela? Por acaso tenho que ver, eu nasci, mas os meus pais são portugueses e estou muito português, nós sempre estamos com o clube, a comunidade portuguesa que aqui é bastante. Estamos com algumas dificuldades para manter esta ligação com Hélder Teixeira, luso-descendente a residir em Caracas, aqui a fazer-nos um ponto de situação e também a traçar-nos um retrato da situação vivida ontem à noite, quando dos dois terremotos de 7.2 e 7.5 na escala de Richter, que até ao momento provocaram a morte já confirmada a 164 pessoas. Há também, como percebemos por este relato, a preocupação em torno de alguns portugueses que estão desaparecidos. Seguimos ainda na Venezuela, para onde estão já a encaminhar-se várias equipas de resgate e de ajuda humanitária. Disso mesmo deu já conta a presidente interina, Delcy Rodrigues. Em entrevista à televisão pública venezuelana. Quero informar que, perante esta necessidade que a Venezuela tem de equipas especializadas em operações de resgate, falei com vários chefes de Estado e também com o coordenador do Sistema das Nações Unidas na Venezuela. Já estão a ser enviadas equipas especializadas em operações de resgate, certificadas pelo Sistema da ONU, que já se encontram a caminho do nosso país. Se encontra já em caminho a nosso país. Delcy Rodrigues, a presidente interina da Venezuela, numa altura, Nelson, em que está a começar a conferência de imprensa da Seleção Nacional Portuguesa de Futebol. E é Pedro Neto, jogador da seleção, que vai responder às perguntas dos jornalistas. Vamos acompanhar esta conferência de imprensa em direto de Palm Beach. Depois passaremos aos internacionais, alguns que falam em português também, mas já sabemos como é que é. Estou a aceitar perguntas. Então vamos começar aqui com o Nuno Matos. Pedro, muito bom dia. Assistência no primeiro jogo, titular nos dois. É este o momento físico e mental ideal para explodir definitivamente neste torneio e logo num jogo com aquilo que aí vem frente à Colômbia? Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro que tudo, queria deixar uma palavra de solidariedade ao povo da Venezuela devido ao que aconteceu, às suas famílias e às vítimas, até porque temos lá uma grande quantidade de portugueses e era a primeira palavra que eu queria deixar.
respondendo à sua pergunta, espero que sim, espero que possa explodir. As coisas têm corrido bem, tanto à equipa como individualmente. Estou aqui para ajudar e espero que seja esse momento, ainda por cima um jogo importante para passarmos no primeiro lugar. E quero aproveitar também essa oportunidade para ajudar a equipa, se assim for chamado para jogar, para que possamos passar em primeiro e ajudar a equipa da melhor maneira. Olá Pedro, António Botelho, em direto para a TSF, desculpa, estava aqui com a interferência. Nós fomos falar com o seu pai, a Vieira do Castelo, aqui há uns dias, e ele disse que o seu maior sonho era estar num campeonato do mundo. A família toda vem depois da fase de grupos, já deve saber disso. Era mesmo o seu sonho? Quais são as sensações de estar a cumprir este grande sonho para si? Não, é um motivo de orgulho, sem dúvida um sonho de criança. Eu infelizmente falhei o Mundial de 2022. Estou aqui com toda a energia e com todo o meu querer e quero aproveitar este primeiro Mundial para fazer coisas bonitas e, acima de tudo, tentar levar a taça para Portugal, que é o nosso objetivo. E a Cristiana Sica. Bom dia, Pedro Neto. Cristiana Queiroz Alves, em direto para a SIC Notícias. O Pedro costuma jogar mais do lado esquerdo do ataque, mas neste último jogo apareceu à direita. A minha pergunta é, onde é que se sente mais confortável, onde é que sente que consegue ajudar da melhor maneira esta seleção nacional? Sim, já no clube tenho muito essa polivalência. Aqui na seleção o Mister também me tem utilizado muitas vezes nas duas bandas. Sinceramente sinto-me mais confortável à direita, mas acho que durante a minha carreira até joguei mais à esquerda. Mas em qualquer posição sinto-me confortável, quero ajudar a equipa, quero estar no meu melhor e acho que isso é o que eu me tento focar sempre. Marca aqui a RTP, se faz favor. Aqui o microfone à RTP, se faz favor. Viva, Pedro Neto, Manuel Fernandes Silva, em direto para a RTP Notícias. O Pedro tem sido titular. Eu gostava de lhe perguntar se esse estatuto existe na seleção ou se aquilo que o selecionador vos transmite é que todos são potenciais titulares e por isso todos têm de estar a todo momento preparadíssimos para a entrada no 11. Ou se há algum tipo de estatuto titular que vocês percebam que existe nesta altura? Não, eu acho que desde que o Mister está aqui, é claro que qualquer jogador pode jogar a titular. O Mister tem mostrado que faz alta rotatividade na equipa e todos os jogadores estão prontos para jogar. Acho que é isso que todos os jogadores têm em mente, que ninguém tem um papel titular na equipa, mas sim todos têm um papel importante e acho que é uma forte característica deste grupo em que todos os jogadores sabem que podem jogar, todos os jogadores sabem que podem ajudar e é com essa mentalidade que temos que seguir no torneio. Aqui é o João. Bom dia, Pedro. João Pimpim para a bola. O Pedro e o Trincão cresceram juntos no Minho, partilharam um balneário no Braga, no Vianense, no Wolverhampton, mais tarde. Gostava de saber o que é que mudou ao longo destes anos e se continuam, quando se juntam, continuam a ser aqueles meninos de Viana e de Braga, até porque hoje são rivais pela posição. Rivais, não é de ser rivais, é uma competição saudável. Eu e o Trincão, já no Braga, nos dávamos muito bem, partilhávamos a mesma carrinha, partilhávamos boas histórias. Sempre que estou com ele sei que é para rir, ele está sempre para rir, até porque não consigo estar à beira dele sem tentar fazer as neiras. E é essa competição saudável também que temos aqui na seleção. Eu e ele sabemos que queremos os dois jogar, trabalhamos os dois para jogar, mas acima de tudo estamos os dois aqui para ajudar a seleção e isso é o mais importante. E o Ivo? Ivo. Olá Pedro, bom dia em direto para a Sport TV+. Depois do primeiro jogo a mensagem era reagir, já no segundo jogo, depois da vitória com o Uzbequistão, vem aí a Colômbia, com vários jogadores que até conhecemos bem do contexto do futebol português. Como é que olham para esse adversário e depois da reação, qual é a palavra-chave destes dias de trabalho para o terceiro jogo? Sabemos que vamos defrontar um adversário que ficou fora do Qatar, um adversário que está bem, um adversário que tem uma boa equipa, foi finalista na Copa América e a palavra-chave acho que é resiliência e também acrescentava o trabalho. É isso que nós temos feito, temos sido resilientes, temos trabalhado muito e acho que para o jogo com a Colômbia essa também é a chave, sabendo que também é uma equipa muito batalhadora, uma equipa sul-americana que é muito forte também nesse aspecto e nós temos que igualar ou superar esses aspectos também. E Miguel? Pedro, estamos em direto para o Canal 11. Queria te perguntar como é que olhas para a situação de Portugal no grupo, porque já por diversas vezes se demonstrou que ficar em primeiro lugar nem sempre acaba por ser o melhor caminho. Há outros torneios que comprovam isso. Se vocês já olham para a frente, para outros cenários, para possíveis adversários, ou é só ficar em primeiro e depois logo se vê?
Não, sendo sincero, às vezes nós olhamos quais são as situações que podem acontecer. Estaria a mentir se não olhássemos o que é que poderia acontecer caso ficássemos em segundo ou em terceiro. Mas tal como tu disseste, acho que o mais importante, e sendo português, e a mentalidade que nós temos é sempre ser os melhores. E como é óbvio, vamos encarar a Colômbia para ficar em primeiro, não sabendo o que é que poderá acontecer até nos outros grupos, mas a nossa mentalidade é acabar em primeiro, e é isso que vamos para o jogo fazer, é fazer um grande jogo e acabar em primeiro lugar. Olá Pedro, João Pedro Oca da TV da CNN. O Cristiano foi o primeiro a chegar aos 6 golos em mundiais e depois do jogo disse que estava de volta e que depois de momentos um bocadinho difíceis. Como é que vocês viveram esse momento do Cristiano? Se sentem agora mais aliviado depois daquele momento de tensão? E já agora aproveito para lhe perguntar, seguindo ali a dica do Francisco, já vi vários tops em que o Pedro é mesmo eleito o mais bonito deste mundial. Eu não sei se isso é um tema de conversação entre o grupo, se é um tema de brincadeira, porque de facto já vimos aí nas redes sociais e em vários sites que foi eleito. Obrigado. A primeira pergunta, eu acho que foi óbvio que o grupo ficou contente por ele, até porque sabemos que ele vive de golos, ele é obsessionado por isso, e então o grupo fica contente por ele. Gostamos de ver sempre o melhor a fazer aquilo que ele gosta de fazer. E quanto ao segundo tema, acho que não é nada de admiração, uma coisa completamente normal, e acho que nem foi tema no balneário, porque o grupo estava todo com uma opinião unânime sobre eu ser o mais bonito. CNTV, obrigado. Bom dia, Pedro Neves de Sousa, Correio da Manhã. Eu perguntava se a seleção vai conseguir transportar a raiva que mostrou no jogo de Houston para o jogo de Miami, e se vocês pensam que a partir deste jogo as outras seleções começam a ver Portugal como um forte candidato. Eu acho que não foi muito raiva, eu acho que foi mais o facto de querermos, como é que eu ia dizer, de querermos fazer um jogo ainda melhor. Já no primeiro jogo eu tenho a opinião que entramos bem, depois deixámos cair um bocado a nossa intensidade, também por ter sido o primeiro jogo. No segundo jogo eu acho que foi clara a maneira como nós entramos no jogo e conseguimos sempre manter esse ritmo. E quanto a Portugal ser candidato, eu acho que todas as equipas sabem a qualidade dos jogadores que nós temos, a união que nós temos, até pelo facto de termos ganho a Liga das Nações. Todas as equipas já olhavam para nós de uma maneira diferente depois dessa competição, e acho que depois do segundo jogo as equipas continuam a olhar da mesma maneira, sabem que nós somos uma equipa forte, tanto como nós sabemos as equipas fortes cá neste campeonato do mundo, e estamos só preocupados em fazer o nosso trabalho, seguir o nosso caminho e chegar o mais longe possível. Aqui a agência Lusa. Olá Pedro, aqui atrás, Luís Garopa da Lusa. Ainda quando estava ao serviço do Wolverhampton teve 2 lesões muito graves, que até chegou a estar quase um ano parado. Eu pergunto-lhe nessa altura, e olhando para trás, estando agora a viver o seu primeiro Mundial como titular, achou nessa altura que isso seria uma impossibilidade que ia ter na sua carreira? Chegou a pensar nisso? Sim, na altura foi um momento muito difícil, não sabia o que é que podia acontecer. Felizmente hoje estou aqui, estou a viver um sonho. Se me perguntasse há uns anos atrás se eu seria que fosse possível estar aqui, eu sempre acreditei que sim, sempre acreditei que ia recuperar da melhor maneira e poder representar Portugal outra vez, e felizmente consegui fazer. E mais futebol? Aqui, Sérgio Pereira de Mais Futebol. Pedro, o Pedro tem um jogo, um futebol de velocidade, muito forte nos duelos, muito agressivo. Curiosamente, numa entrevista recente, a sua mãe disse que quando chegava aos treinos diziam: olha, está a chegar a mãe do Pestinha. E também já referiu que não conseguia estar ao lado de Trincão sem estar a fazer as neiras. Esta personalidade Peste, digamos assim, ajudou a moldar este jogador que não dá nenhum duelo por perdido, que faz da intensidade a sua maior força. Sim, sem dúvida. Eu acho que o meu jogo baseia-se muito nisso, a intensidade, os duelos, 1 contra 1, a velocidade, porque é a maneira também como eu sou fora de campo. Sou uma pessoa intensa, sou uma pessoa transparente, que dou tudo de mim, seja dentro ou fora, e são coisas que, sem dúvida, que eu transporto para dentro de campo e tento ser sempre assim, até porque na minha mentalidade, quando faltar alguma coisa, a única coisa que não pode faltar é a atitude. É assim que eu vou ser sempre, e é assim que eu espero continuar a fazê-lo. E pronto, acho que vem muito também daquilo que eu fui vivendo ao longo dos meus anos, e espero poder continuar assim, saudável e com a energia que tenho, porque é que eu quero continuar a fazer o que estou a fazer. Vamos entrar aqui no período final das perguntas da imprensa portuguesa. Aqui o Paulo Catarro.
Pedro Neto, bom dia. Paulo Catarro, para a CMTV e Now. Eu gostava de lhe perguntar sobre o ambiente no seio da seleção. Que sentiu-se que depois do empate com o Congo que havia alguma tensão até pelo volume de críticas que se abateu, muito provavelmente vocês consideraram muito exageradas, mas como já se viu até pela resposta que deu acerca do top sexy, o ambiente mudou completamente. A minha pergunta é se este resultado funcionou como gatilho para os jogadores desfrutarem realmente agora do Mundial, mesmo que não passem em primeiro lugar no grupo e a pensar já nos jogos a eliminar. Eu acho que é normal depois do primeiro jogo as coisas não estarem tão bem. Acho que era um bocado até errado. Depois, como é óbvio, nós queremos ter entrado com uma vitória. É normal não estarmos de uma maneira, como é que eu ia te explicar, eufórica ou contentes, porque temos uma mentalidade muito vincada, temos uma mentalidade muito vencedora e é normal que depois do primeiro jogo onde não conseguimos a vitória estarmos um pouco abatidos. E sem dúvida as críticas fazem parte do jogo, nós temos que saber lidar com elas e no segundo jogo utilizámos isso também de uma maneira como motivadora para entrarmos em campo e darmos o nosso melhor e foi o que aconteceu, sem dúvida que é um gatilho também para a motivação e entrarmos neste jogo também que falta para ganhar e passar em primeiro lugar. Última pergunta à imprensa portuguesa ali para o Pedro Cadima. Bom dia, Pedro. Perguntava-te um bocadinho pelas expectativas em relação ao clima de Miami, do que vai ser o jogo, temperado por muitos colombianos, já sabe que é uma cidade onde eles dominam. Vocês vêm de Houston, de 2 jogos em que, eventualmente, a maioria portuguesa também se pode ter feito sentir. Aqui as coisas podem ser diferentes. Como é que olhas, sendo um jogo decisivo para definir o primeiro lugar do grupo, para o impacto do ambiente, da atmosfera e também, ao fim e ao cabo, para um jogo que coloca 2 equipas com ambições fortes neste grupo? Não, sem dúvida que vai ser um desafio, devido ao calor e tal como disse, devido à atmosfera de haver muitos colombianos lá, mas acho que acima de tudo nós o que temos feito é estar focados no nosso trabalho, estar focados na nossa maneira de jogar e é isso que nós vamos fazer no próximo jogo, é estar focados na nossa essência, na nossa identidade e tentar passar o grupo em primeiro lugar. Então vamos iniciar agora a imprensa estrangeira. Aqui, Natália Curvelo, Brasil. Pedro, primeiro, desde que vocês se juntaram como grupo até o dia de hoje, qual você acha que foi o aspecto que a seleção mais evoluiu? E se você particularmente assiste aos demais jogos da Copa do Mundo, como o do Brasil e Escócia ontem, os 3-0? Eu acho que o aspecto que este grupo sempre tende a melhorar é o trabalho, ou seja, quando as coisas não correm da melhor maneira, tendemos a trabalhar ainda mais, a ser mais resilientes e acho que é isso que nós melhoramos também. E quanto a outros jogos da Copa, eu sinceramente não vejo muito futebol para além do nosso, então não tenho estado muito atento aos resultados nem às exibições do Brasil ou, por exemplo, como ontem contra a Escócia. O que sim estive atento, tal como já disse, às vezes acontece, é nós vermos o facto contra equipas que podemos calhar e tudo mais, mas de resto. Bom dia, Pedro, Rana Tenda, Brasil. Queria fazer uma pergunta porque Portugal, pelo menos no Brasil, é considerada uma das seleções favoritas pelo elenco que tem. Jogadores jogando nas melhores equipes do mundo, mas ao mesmo tempo Portugal chega também com uma carga simbólica, podendo ser a última Copa do Cristiano Ronaldo. Isso para vocês é uma pressão ou é uma motivação extra? Não, acho que acaba por ser uma motivação extra, acaba por deixar um sabor ainda melhor, no sentido em querermos ajudá-lo a conseguir esse objetivo. É uma coisa que a ele falta e que ele quer muito, tanto como nós queremos. Por isso é isso, acho que é mais uma motivação de nós conseguirmos dar esse último gosto àquilo que ele também nos deu muito a nós. Aqui? Por acá, Jorge Lara, de Canal 6 de México. Mi pregunta es con respecto a Raúl Jiménez. Compartiste con él en algún momento con el Wolverhampton. Pasó por una situación muy dura cuando estaba en el Wolverhampton. Para ti, ¿qué significa hoy verlo, marcar su primer gol? Supongo que es un amigo tuyo también, Raúl. Y también te quería preguntar una segunda. No. Solo una, ok, está bien. Solo sobre Raúl Jiménez. Español, como quiseres. No, yo con Raúl me doy muy bien, hasta somos vecinos ahí en Londres, donde estaba ahora, y sí, muy contento por él, muy contento también por lo que ha pasado este año, por su padre, y sí, me alegro mucho de verlo como está, me alegro mucho de verlo a disfrutar otra vez del fútbol y es algo que me deja muy contento. Temos periodistas colombianos ahí? Acá? Então aí.
Oi, tudo bem? Marina Granzeira, da Caracol. Queria perguntar, esse é um jogo de 30 milhões de demandas de boletas que a FIFA até comentou. Eu imagino que o mundo inteiro está ansioso para ver esse jogo, pelo menos pela demanda de entradas para esse jogo. O que vocês esperam para um jogo desse? Porque se o mundo inteiro está afim de ver esse jogo, o que vocês, jogadores, esperam para esse jogo? Obrigada. Esperamos um jogo difícil, um jogo intenso, um jogo em que nós todos estamos ansiosos por jogar, até porque é sempre um jogo muito, muito vivo, de muita garra, e eu pessoalmente gosto muito desse estilo de jogo, e acho que as pessoas estão mais perto de um grande jogo, um grande espetáculo, e é isso que nós vamos tentar dar às pessoas, até é por isso que as pessoas tiveram essa demanda de bilhetes, e acima de tudo é tentar desfrutar ao máximo esse tipo de ambiente que eu espero que seja espetacular como tem sido até agora, e que Portugal saia vencedor. Hola, buen día. Juan Sebastián Vargas de Radio Caracol de Colombia. Pedro, ¿Luis Díaz es el hombre más importante de la selección en Colombia, según su opinión? Yo sé que Colombia tiene grandes jugadores, sin duda que Luis es un gran jugador y muy influente, pero no nos podemos focar solo en un jugador, hasta porque Muñoz también ha hecho 2 goles, ¿no? Hasta ahora. Entonces nos tenemos que focar en el colectivo, pero además lo más importante, estamos focados en nosotros y lo que tenemos que hacer. Rubén, por aquí, Carlos Gamboa de Fútbol RCN y Win Sports. ¿Qué tanta presión tiene Portugal para terminar como primero de grupo? ¿O ya se sienten tranquilos con el hecho de solo haber conseguido la clasificación? No, tranquilo no estamos, queremos siempre mejor, entonces tomamos el partido como muy importante, la presión va a haber siempre, ¿sabes? Entonces nosotros queremos pasar en primero y ese es el objetivo que tenemos para el próximo partido. Pedro Neto aqui em resposta aos jornalistas também colombianos. Miguel Cordeiro está em Palm Beach a acompanhar esta conferência de imprensa com bastante humor do jogador português. Parece estar bem melhor o espírito desta seleção, aqui a avaliar pelo menos pelas respostas do Pedro Neto. Miguel. Sim, está um ambiente naturalmente melhor depois dessa vitória frente ao Uzbequistão. A primeira semana de trabalhos, a semana entre o Congo e o Uzbequistão foi um pouco mais complicada. Os próprios jogadores assumiram isso e até assumiram que chegaram com raiva. Agora há um ambiente diferente, mas ainda assim sente-se também, Pedro Neto, essa vontade de jogar, essa vontade de partir para o jogo com a Colômbia, e já disse isso por várias vezes, que há uma grande expectativa para esse jogo e que os jogadores querem corresponder. Sobre o facto de existirem muitos colombianos em Miami, Pedro Neto diz que faz parte e que jogar em situações adversas é algo que é natural também para todos os jogadores de futebol. Tem a mentalidade vincada, e sobre o Ronaldo diz que é uma motivação extra. O facto de estar no último Mundial é uma motivação extra para a equipa para conseguir chegar o mais longe possível. Miguel Cordeiro em Palm Beach a acompanhar a conferência de imprensa da seleção portuguesa. Hoje é Pedro Neto a responder aos jornalistas. Este Colômbia-Portugal acontece de sábado para domingo, à meia-noite e meia de domingo, e vai ter emissão especial aqui na Rádio Observador.